Que a graça e a presença do Senhor enche o seu coração, trazendo renovo, fé, ânimo, esperança, saúde, paz. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração. Melhor é ter paz com Deus, porque tendo paz com Deus, pode ter certeza que Ele vai gerar em você paz, para que você viva em paz com as pessoas que estão ao seu redor. Por mais que elas te provocarem, por mais que elas te alfinetarem, a paz de Cristo será sobrenatural, soberana, irá sobrepor tudo e todas as lutas que vierem contra você. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, você não consegue explicar que você tem motivo para matar. E Deus te dá ânimo e gozo para amar, para perdoar e abençoar. Você tem motivo para gritar, para jogar a casa no chão. E vem Ele e gera esperança, gozo e misericórdia na sua alma. Essa é a paz que o mundo não entende. É a paz que só o Senhor dá. Ele mesmo declara: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. E não a dou como o mundo a dá. Por quê? Porque o mundo ele dá com a direita e ele toma com a esquerda. E o que Deus dá não. É permanente, é real, é firme, é sólido. É como um alimento é para o corpo, o que Deus traz para você é alimento para a sua alma, para a sua vida espiritual, para você continuar rompendo sem olhar para trás. Eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive ontem à noite e falou muito comigo. Ontem era mais ou menos umas 8h30, 8h40. É um horário para mim que eu não lembro. Se algum dia eu comprei pão nesse horário, eu fui à padaria comprar pão. Por ser 1h da noite, normalmente a gente compra pão pela manhã e quase no final da tarde. E enquanto eu caminhava para a padaria, próxima à padaria, um bar estava com um músico ao vivo. E enquanto eu passava do outro lado da rua, é impressionante. Exatamente no momento em que eu passava paralelo a esse bar, eu comecei a atentar para a música que ele estava tocando. E ele estava tocando uma música de Alceu Valença. Já estava terminando. A música tem em torno de 4 minutos e 58 segundos, quase 5 minutos, depende, né, se é ao vivo, se é em estúdio ou não. Quase 5 minutos a música. E estava exatamente no refrão. E o refrão diz assim: tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. E na hora que aquela letra entrou nos meus ouvidos, eu lembro que estava soprando um vento tão gostoso, tão suave, e eu diminuí a velocidade dos meus passos e aquilo foi entrando pelos meus ouvidos, foi inflamando a minha alma, o meu coração, e me deu um temor tão grande, tão grande. Por quê? Porque Deus tem usado diversas formas para falar com o mundo que Jesus vem e que os sinais são claros. Eu fiquei maravilhada, eu entrei na padaria assim, pensativa, e eu saí de lá pensando em tantas coisas. Quando você está ligado, Deus usa diversas maneiras, infinitos meios para falar com você. Deus já usou um varal embolado para falar comigo, já usou mosquito, uma cozinha suja para falar comigo, água sanitária. Uma vez ele usou um pastel português de catupiry para falar comigo. Deus usa uma folha, um vento, um pássaro, uma criança, a chuva, o sol, o calor, a seca, o frio, os raios. Ele usa até o inimigo, animais de diversas espécies. Quando você está ligado, você fica mais sensível
a voz de Deus. E eu confesso que aquilo mexeu muito comigo, acerca da volta de Cristo. Vivemos uma época em que eu não me lembro, desde que eu nasci, ver tantos meios de comunicação, ver tantas portas de igrejas abertas, para que através desses meios, dessas portas, seja proclamado que Jesus, ele vem. E a qualquer momento ele vai chegar. Os sinais são claros. Até quem não acredita na Bíblia tem que concordar que está escrito: pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, guerras, terremotos, pestes, enfermidades, fome, miséria, aumento da iniquidade, corrupção, crueldade, o amor de muitos se esfriando, violência, adultério, blasfêmias, terremotos. O que dizer desses vulcões que de repente acordaram depois de tantos anos? O que dizer dessas chuvas desenfreadas que questão de meia hora inunda toda uma cidade? São pedras enormes de granizo caindo por todos os lados. Você vê a falta de compaixão. Muitos não têm nada. E poucos têm muito. Desigualdade, divergências, falta de amor pelos filhos, falta de amor pelos pais. No livro de 2 Timóteo capítulo 3, fala o seguinte: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando o seu poder. Você tem visto isso acontecer? Já tem ouvido falar ou talvez tem vivido alguma situação com alguém parecido dessa forma? E aqui frisa que é nos últimos dias. Nós vemos aí claramente que os sinais são claros. Até quem não crê em Deus, até os estudiosos, até aqueles que estudam todos os fenômenos que existem nesse mundo, humanamente, fisicamente, eles declaram que não falta muito para esse país, para esse planeta, acabar. Esse calor exorbitante, a poluição, tempestades de areia, raios, trovões por todos os lados. Quando esfria, esfria demais. Quando esquenta, está esquentando demais. A seca, as guerras, desigualdade social. A palavra fala que isso haveria de acontecer nos últimos dias. E Jesus repreende o povo ainda da sua época, que eles sabiam interpretar os sinais do tempo. Aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 55. Eu vou ler a partir do 54. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo vocês dizem: ó, vai chover. E assim acontece. Sabe quando você olha e vê que o céu tá ficando fechado, a nuvem meio cinza, tá ficando, parece que um pouco carregado, você já tem a noção, pelo que você vê, ó, vai chover, põe a roupa do varal. Corre, não faz hora na rua não, que não vai demorar a cair água. E quando sopra o vento sul, vocês também dizem: vai fazer calor. E assim ocorre. Então Jesus aqui ele fala que desde aquela época o povo, pelos sinais do tempo, já sabiam interpretar se ia chover, se ia fazer calor, se ia fazer frio. E então o Senhor segue dizendo: hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? A pessoa ela sabe distinguir as coisas que estão acontecendo,
por fora. E como ela não atenta para que a volta de Cristo, que segundo a palavra, ela vai acontecer, porque a palavra não mente. A palavra não vai se cumprir pela metade. Muita coisa já se cumpriu, muita coisa vai cumprir ainda. Muita coisa está se cumprindo hoje e agora. E Jesus os repreende. Você sabe interpretar os sinais da chuva, do calor, do frio e não sabe interpretar os sinais do tempo presente? Eu recebi uma mensagem dia 15 de fevereiro desse ano e eu fiz questão de não apagar. Eu tenho ela até hoje gravada no meu celular. E eu quero compartilhar com você. Quem me mandou essa mensagem foi uma querida irmã em Cristo chamada Luciana. Provavelmente ela vai ver essa mensagem e ela vai se lembrar. E ela escreveu assim na mensagem: Bom dia, pastora Lu. Tive um sonho estranho ontem. Sonhei que estava comendo um ovo cozido e quando dei uma mordida, apareceu o rosto de Jesus. E saí correndo gritando que Jesus estava voltando. E ela ainda falou comigo que ela achou que talvez eu ia rir, eu ia zombar a respeito desse comentário, desse sonho, dizer que não tem nada a ver, que é aquele sonho de barriga cheia, que você sonha coisa com coisa, nada com nada. Mas eu falei com ela, Luciana, eu não vou rir de você. Porque eu creio que Deus tem usado formas diversas, inusitadas, de nos alertar que de fato Jesus ele vai voltar e vai chegar a qualquer instante. A ponto de você sonhar que estava comendo um ovo cozido e ao morder esse ovo apareceu o rosto de Jesus? Como assim? Humanamente nada a ver. Mas logo que ela viu o rosto dele naquele ovo cozido, quando ela mordeu, ela saiu correndo gritando que Jesus está voltando. Deus usa ovo cozido, Deus usa uma caneta, usa uma borracha, usa um pão, ele usa qualquer coisa para nos avisar. E ontem ele falou muito forte comigo a respeito desse refrão: tu vens, eu já escuto os teus sinais. Cada um pode interpretar de uma forma, mas quem que está vindo? Quem que vai voltar para buscar a sua noiva? E os sinais estão aí e são claros. E hoje eu procurei aprofundar mais nessa música e me chamou a atenção que o nome dela é Anunciação. E no segundo refrão, na segunda estrofe, diz o seguinte: a voz do anjo sussurrou ao meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. O tempo todo o Senhor tem falado aos nossos ouvidos. Logo que as cartas às 7 igrejas da Ásia são escritas através da visão que Jesus deu para o apóstolo João, no finalzinho delas ele escreve: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando, está falando, está falando. Que momento maravilhoso esse tempo da graça, que ele ainda fala conosco. E o refrão aqui, eu não duvido, eu já escuto. A gente escuta, a gente vê, a gente ouve. A gente muitas vezes vive acerca desses sinais que são claros, que tu virias numa manhã de domingo. Que coisa linda, né? Jesus, ele ressuscitou numa manhã de domingo, está à direita do Pai intercedendo por mim e por você. E eu te anuncio os sinos das catedrais. Sino, ele tem uma conotação de som que alcança longe. Som, como se fosse, no caso de um sino, entre aspas, uma voz inanimada. Mas nós sabemos que o evangelho tem sido pregado nos 4 cantos deste mundo. Isaías capítulo 52, versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. O evangelho tem sido pregado. Rádio, internet, TV, eventos públicos.
ou que seja uma célula dentro de uma garagem, o Senhor, Ele tem anunciado. E você que não creu, você que sabe muito pouco acerca desse assunto, leia a palavra de Deus. Coloque uma pesquisa aí no seu celular acerca de arrebatamento, acerca de eternidade, acerca de salvação e volta de Cristo. E Ele te esclarecerá, porque os sinais são claros. E até o que diz não crer, lendo a Bíblia, ele tem que concordar. Que essa palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ela está se cumprindo. E de fato, ela se cumprirá totalmente, porque os céus e a terra passarão, mas essa palavra jamais passará. Deus não tarda, Deus não falha. Como está a sua vida? Como está o seu coração, a sua vida com Deus e com os homens ao seu redor, família, colegas de trabalho, cônjuge, filhos, inimigos? Como é que está a sua vida? A palavra do Senhor fala no livro de Hebreus: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aproveite esse tempo enquanto dá tempo, porque vai chegar o tempo em que não teremos mais tempo de buscar aquele que nos anuncia, enquanto é tempo de salvação. Que Deus abençoe a sua vida e que o seu coração jamais se aparte da palavra, da presença, da graça de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Quem avisa, amigo é. Amém? Deus te abençoe e uma ótima tarde, um ótimo dia. Você que me ouve agora à noite, uma ótima noite, enfim. Independente da hora, esteja com Deus. Esteja cheio do Espírito Santo, porque ninguém sabe o dia e a hora. Então, como diz o ditado, põe sua barba de molho e fica alerta, porque somente aquele que tiver firmado na rocha que é Cristo, com seu coração cheio de fé, seguindo a palavra, vivendo a palavra, buscando essa consagração, essa santidade é que vai subir. Que Deus te abençoe e que você aproveite o hoje, porque amanhã não sabemos se aqui estaremos. Amém?